Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e nessa aula de agora, a gente vai falar sobre as funções do sistema circulatório. Então, assim, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre anatomia, né, e também as divisões, né, do sistema circulatório, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções dele, tá? Então, quais são as funções do sistema circulatório? Bora lá? Então, o sistema circulatório, relacionado com os vasos sanguíneos e as artérias, como eu mostrei para vocês na aula anterior, que é por onde circula o sangue. Qual que é a função do sistema circulatório? Transportar e distribuir nutrientes, oxigênio e também os hormônios para as células de vários órgãos do nosso corpo. Então, ah, além de bombear o sangue, né? Então, nesse bombeamento do sangue, é importante lembrar que no sangue, existem, né, nutrientes, oxigênio e hormônios também, tá? Então, o sistema ele vai transportar também todas essas, todos esses elementos, né, juntamente com o sangue, tá? Ah, quais são as funções, então, do sistema circulatório? Transporte de gases respiratórios, já vou falar para vocês o que são, enfim, os gases respiratórios, que é oxigênio e gás carbônico, troca de substâncias também, defesa do organismo, então também envolve sistema imunológico, transporte de nutrientes e coagulação do sangue, certo? Então, em relação ao transporte dos gases respiratórios, é importante lembrar que os gases que são transportados é oxigênio e gás carbônico. Lembrando que o gás carbônico é transportado pelas veias do lado direito do corpo, chamado de sangue venoso, como eu comentei com vocês na aula anterior, tá? Já o oxigênio é transportado pelas artérias do lado esquerdo do corpo, chamado de sangue arterial. Outra função do sistema circulatório é em relação ao transporte de nutrientes. Então, em relação ao transporte de nutrientes, esses nutrientes provêm de toda a digestão dos alimentos que comemos durante o dia para nutrir e também manter as células vivas. Transporte de excreções, ou seja, após a digestão, o organismo separa tudo o que as células precisam para a sua sobrevivência e o que elas não precisam é filtrado e transportado pela corrente sanguínea e eliminado pela urina. Então, lembra que na aula anterior eu mostrei para vocês que um dos órgãos, que todos os órgãos recebem, né, o sangue, né, arterial e também devolvem, né, o sangue venoso. No rim é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de transporte de excreções, então o rim tem um papel fundamental, né, dentro do sistema circulatório para também eliminação e formação da urina, certo? Ah, transporte de hormônios. Então, os hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas do sistema endócrino ou neurônios especializados. São importantes para o controle do funcionamento do corpo humano, por exemplo, testosterona, estrogênio, progesterona, TSH, né? TSH, T3, T4 são os hormônios da tireoide, tá, pessoal? Insulina, adrenalina e noradrenalina. Então, assim, por isso que quando vocês vão fazer exame de sangue, né, sempre vai ser verificado, pode ser verificado várias coisas nos exames de sangue, né? Então, sejam hormônios, sejam células de proteção do organismo. Então, por exemplo, você vai no endocrinologista, ele vai pedir um exame de nível de testosterona, estrogênio, progesterona, hormônios da tireoide, né, que são esses daqui, ó, TSH, T3, T4, insulina, adrenalina. Então, são hormônios que são transportados pela corrente sanguínea, tá? Então, super importante o sistema circulatório. Ele também vai realizar transporte de células de proteção do organismo, né? Então, lembrando que essas células de proteção são as células de autodefesa, tá? Quais são essas células de autodefesa? Que são as que protegem o nosso organismo. Os linfócitos, né, que são as células de defesa, basófilos, que são as células anti-infecciosas e anti-inflamatórias, neutrófilos, que são as células anti-infecciosas, e monócitos, que são as células antibacterianas. Também, nos exames de sangue, quando vocês vão realizar, vocês sempre vão observar que vai ter ali o nível dessas células também, de linfócitos, basófilos, neutrófilos, né, monócitos, tudo para ver como que está o sistema imunológico em geral, tá? Então, super importante essas células de defesa, né, também para o sistema circulatório, ok?
Aí, assim, pessoal, aqui só para vocês compreenderem um pouquinho mais, ah, né, só para vocês lembrarem, então aqui tem as artérias principais, né? Então, a artéria carótida, o que mais? Vamos ver aqui, artéria ilíaca. Então, tudo que está em vermelho são as artérias e tudo que está em azul aqui são as veias, tá? Então, aqui nós temos as artérias principais e as veias principais. Então, por exemplo, quando vocês vão aferir os sinais vitais, né, vocês vão precisar localizar a artéria braquial, aqui, ó, como vocês podem ver, a artéria braquial é o que a gente utiliza para ferir a pressão arterial, tá? Então, a pressão arterial, a gente localiza a artéria braquial para poder aferir, certo? Aí aqui, ó, nós temos o pulso radial, que é gerado até através da artéria radial, né? Então, tá por aqui. O pulso radial, ok? Então, tudo que está em vermelho aqui são as artérias e tudo que está em verde são as veias. Certo, pessoal? Então, por aqui a gente vai finalizar essa parte do sistema circulatório, né? Primeiramente em relação à aferição dos sinais vitais, e aí depois a gente vai dar continuidade, em relação às alterações, né, do sistema circulatório e dos demais sistemas, certo?